Isso aí, galerinha. Então, volume 2, Física B. Olha como a vida passa rápido, meu amigo. Volume 2, Física B, Cinemática Vetorial. É isso, né? Esquisito, Cinemática Vetorial. Ó, meu querido, o negócio é o seguinte. Se o corpo está fazendo curva, lembra? Tá lá o barbantezinho, a pedrinha amarrada, o cara tá girando. E aí corta o barbante. Primeira situação mesmo. Para onde é que a pedrinha vai? Vou te dar aqui algumas alternativas. A, B, C ou D? D. C. Não, é B. É isso aí, galerinha. É natural no começo essa confusão, tá? Mas a maioria eu acho que conseguiu visualizar. O negócio é o seguinte, um corpo que está andando e a força resultante nele é zero, ele continua andando em linha reta com velocidade constante. O que obrigava a bolinha a fazer a curva era o barbante. No momento em que eu cortei o barbante, a bolinha vai passar em linha reta. Então, por incrível que pareça, a posição para onde a bolinha iria é onde está o item B. Ela não pode ir para A, né? Imagina ela voltar para cá, por quê, né? Muitos falam D porque dá a sensação de que, né, se tu estivesse no lugar dela, daria a sensação de estar sendo empurrado para fora, né? Mas não, na verdade ela só passa reto. Essa aqui também não. Essa aqui talvez fosse a que desse para confundir mais com aquela, com o correto. Então a primeira noção importante aqui na cinemática vetorial, uma noção básica e importante, é que um corpo que descreve uma trajetória curvilínea, uma trajetória circular, ele, quando as resultantes passam a ser zero, atuando nele, ele sai pela tangente, ele passa retinho. E ó, essa reta tangente ela faz 90 graus com o raio. Né? Isso é uma coisa importante de perceber. Por isso, quando a gente vai desenhar o vetor velocidade, a gente faz dessa maneira. A gente sempre desenha o vetor velocidade de um corpo que está fazendo curva, bem na reta tangente à curva naquele ponto. Ó. Ali seria o vetor velocidade. Tranquilinho? Bom, hoje, o primeiro objetivo de hoje agora é a gente dar aprender a calcular a aceleração disso. Porque acelerar é mudar de velocidade. E até agora nós só vimos a aceleração ΔV sobre ΔT. Concorda comigo? Pega a variação da velocidade, final menos inicial, pega a variação do tempo, final menos inicial, e pronto, calculou a aceleração. Só que esse sujeito aqui, ó, pelo que eu acabei de desenhar, ele tem o mesmo valor de velocidade, concorda comigo? O vetor mudou, porque esse apontava para lá, esse já aponta para lá. Então a velocidade dele mudou, mas o vetor mudou, o módulo não, né? Então tu concorda que se eu for fazer esse cálculo, a aceleração dá zero. Mas olha que engraçado, a velocidade mudou, então isso aqui não é a total verdade, a aceleração dele aí não é toda zero, tem algum tipo de aceleração ali acontecendo. É um novo tipo de aceleração que a gente vai rever hoje, nós vimos isso no primeiro ano. Então olha só, primeira coisa, essa aceleração que nós vamos ter que mudar o nome dela, porque antes a gente só falava aceleração. E esse exemplo me deixa claro que às vezes a velocidade do corpo pode mudar e este tipo de aceleração vai dar zero. Mas se a velocidade mudou, mesmo que não tenha sido em valor, existe um tipo de aceleração. Essa aceleração, então, a partir de agora eu vou chamar de aceleração tangencial. Por que aceleração tangencial? Porque ela mede a aceleração na direção tangente, ou seja, ela está olhando apenas para o valor da velocidade. E essa aceleração aqui que atuou nesse corpo, atuou apontando para o centro. Por isso que ela é chamada de aceleração, alguém lembra? Centrípeta. É isso aí. Aceleração centrípeta. É esse tipo de aceleração que atua nos corpos quando eles vão fazer uma curva. Então, ao fazer uma curva, não pode manter a sua velocidade constante. E se a velocidade em módulo se manteve constante, a aceleração tangencial acaba sendo zero. Mas fazer a curva exige uma mudança de velocidade. E para medir esta mudança de velocidade, a gente vai calcular a aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta é o nome dela. Bom, olha só.
Para que a gente consiga determinar a aceleração centrípeta, deixa eu ver se eu consigo de cabeça aqui a dedução dessa formulazinha. Uma dedução idiota, mas volta e meia eu travo nela. Vê se vocês concordam comigo. Vamos pegar essa situação aqui, ó. Se eu quiser calcular a variação da velocidade, eu tenho que pegar a velocidade final menos a velocidade inicial, não é isso? A velocidade final era aquela lá para cima. Então vou tentar copiar ela aqui, velocidade final. E a velocidade inicial, né? Então eu quero fazer o ΔV. Eu quero fazer V final menos... Só que são vetores, concordam comigo? Como é que se subtrai mesmo o vetor? Inverte o vetor que está com menos na frente dele, né? Então se a VI é para lá, para onde é que é a menos VI? Para cá, né? Certo? E eu vou usar a técnica bundinha na cabecinha. Aqui está, então... Mesma direção e sentido oposto. Mesma direção e sentido oposto. Isso que é o vetor oposto. É bem isso mesmo, o vetor negativo. E aí o resultado, o ΔV, é esse aqui, vocês concordam comigo? Sim. Esse aqui é que é o ΔV, o vetor ΔV, né? E realmente, né, daqui para cá, o vetor ΔV apontou bem na direção do centro, mostrando que a aceleração de fato é centrípeta, né? Bom, o ângulo entre esse vetor aqui e esse vetor aqui eu poderia medir com esse ângulo aqui, ó. Concorda comigo? Porque quando eu girei aqui, o raio está preso nesse vetor aqui com ângulo 90 graus. Quando eu girei o raio de um ângulo θ, esse vetor V também girou de um ângulo θ, né? Concorda comigo? Então se eu for medir o ângulo entre esses vetores, vai dar aquele ângulo θ ali, né? Então deixa eu ver onde é que eu poderia colocar esse ângulo θ entre a bundinha desse vetor e a cabecinha daquele outro. Entre essa direção aqui e essa direção. Aqui está o ângulo θ, né? Ou aqui, né? Pode ser aqui dentro também. Fiz um triângulo de vetores, bundinha na cabecinha, usei o método do polígono, não foi? Certo? E identifiquei que aquele ângulo lá está ali. Ó. Ali está o ângulo. Isso é um triângulo isósceles, né? Concorda comigo? Esses dois vetores têm o mesmo módulo, né? Tranquilo? E vocês concordam que eu também poderia criar um triângulo usando o raio? Eu poderia, né? Isso aqui é um raio R, isso aqui é um raio R. R e R, tem um ângulo θ entre eles, não é isso? Sim. E esse tamanho aqui, como é que eu posso medir esse tamanho aqui? Esse tamanho é o quanto o cara andou, né? Certo? É o quanto a partícula andou. Poderia chamar de ΔS aquilo ali. O deslocamento da partícula. ΔS. Tranquilo? Agora, esses triângulos são ou não são semelhantes? Esses triângulos que eu criei. Né? Isso aqui que eu fiz aqui é o ΔS, é o vetor que sai da onde a partícula saiu e chega onde a partícula andou, né? O vetor que indica o quanto a partícula se deslocou é o ΔS. Esses triângulos são semelhantes e triângulos semelhantes têm seus lados proporcionais. Quer dizer que eu posso fazer, por exemplo, esse dividido por esse é igual a esse dividido por esse, né? Eu poderia fazer isso se eu quisesse, né? Então vamos ver o que eu faço. Como é que vai ficar aqui? ΔS dividido por R é igual a ΔV dividido por V, né? Pelo V inicial, pelo valor V. Mas o que é aceleração? A aceleração é ΔV sobre... Eu vou isolar esse ΔV, eu vou pegar esse V que está dividido e vou passar para lá. ΔS vezes V sobre R é igual a ΔV. E já que eu quero achar uma aceleração, eu queria ΔV sobre ΔT. Só que se eu dividir por ΔT à direita, eu também tenho que dividir à esquerda por ΔT, né? Nada de errado, né? Concorda comigo? Agora olha que bonito. Isso aqui o que é mesmo? Aceleração. Aceleração. O que é distância dividido pelo tempo? Velocidade. Velocidade, né? Velocidade vezes velocidade, que já tinha ali em cima. E lá embaixo sobrou o... Essa eu nunca tinha feito para vocês. A dedução da onde nasceu que a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Lá no primeiro ano tu acreditava, né? Tu acreditava, tinha fé. Porra, aceleração é V ao quadrado sobre R. Né? Mas olha onde é que os caras foram tirar o cálculo dessa aceleração, cara. São um safado, né, cara? O primeiro cara que faz esse cálculo, esse é um grande gênio, né, cara? Esse é um gênio.
copiar. Eu me matei para aprender a copiar dos caras. E ainda fui ali meio que, ai meu Deus, será que vai rolar? Fiquei nervoso até. Vamos de novo? Só assim, ó. Professor, por que eu preciso saber isso? Não, tu não precisa, cara. Tu só vai precisar saber deduzir se tu quiser ser top, se tu quiser ser o melhor, pensando no ITA, pensando na medicina da UFSC, ou pensando numa carreira bonita acadêmica já na universidade, para entrar bem no cálculo A, na física. Aí o cara precisa estudar essa dedução. Se o cara vai fazer direito na UFSC, não tem problema, não precisa saber deduzir, basta saber resolver o exercício. Mas para a galera mais sedenta, ou até para a galera que está de casa lá querendo ficar ninja, vamos fazer uma repetição do raciocínio. Eu primeiro desenhei o vetor velocidade inicial e o vetor velocidade final genéricos. Eu escolhi os vetores, eu só garanti que era o mesmo Tamanho. Ah, tá. módulo. Beleza? Show de bola. Isso aí. E aí fiz final menos inicial e calculei a variação vetorial de velocidade, né? Até porque hoje o objetivo era analisar vetorialmente o que estava acontecendo. E fiz um triângulo de vetores. E vi que aquele ângulo θ estava lá, como tinha que ser, bonitinho. E aí eu vi que também dava de fazer um triângulo com as distâncias R e R e ΔS, que é o quanto o cara andou. Beleza? E na hora que eu montei os triângulos, eu vi que eles ficaram semelhantes, porque eles têm o mesmo ângulo θ e são isósceles. Então quer dizer que aquele ângulo é igual a esse, este ângulo é igual a esse, e esses são iguais a esse. E triângulos semelhantes têm seus lados proporcionais. Então na hora que eu falei que isso dividido por isso é igual a esse dividido por esse, é honestíssima essa relação vindo daqueles triângulos. E como eu queria achar a aceleração, eu dividi por ΔT, esse lado e aquele lado. Se eu dividir ambos os lados, a igualdade vai continuar. E aí surgiu a aceleração. A aceleração de um tipo especial, a aceleração centrípeta. Cuidado, aquela é a Tangencial. qual é a grande diferença entre elas? A aceleração tangencial, ela mede a mudança do valor da velocidade, é o número. Passou de 10 metros por segundo para 1000 metros por segundo, é ela que mede. A aceleração centrípeta é outro tipo de aceleração. Tu vai ter no teu corpo o mesmo efeito, uma aceleração, só que causada por outro motivo, não por ter variado o valor da velocidade, e sim por ter mudado de direção. Então, quando tu faz uma curva, tu está sendo acelerado, só que acelerado de uma maneira diferente. E por isso a gente chama de aceleração centrípeta. Mede a mudança do valor da velocidade, a tangencial. Mede a mudança da direção da velocidade, a centrípeta. E ó, esse corpo que eu acabei de estudar, ele estava com velocidade em módulo constante, em módulo, tá vendo? Na mesma cadência, ele não ficava mais rápido e nem mais devagar, ele estava sempre na mesma cadência, tá beleza? Então eu fiz esse estudo, mas tu concorda que se eu quiser eu posso fazer ele além de ter aceleração centrípeta, começar a andar mais rápido, né? Aí tem dois tipos de aceleração, né? Tem a centrípeta e tem a tangencial. Vamos fazer um estudo rápido de ver como é que a gente desenharia esses dois tipos de aceleração. E eu também quero documentar isso que eu falei, que eu fiz de maneira informal aqui a dedução, né? Mas eu vou escrever no próximo quadro o que é essa mede, o que aquela ali mede também, para a gente não se esquecer disso. E vou fazer depois um estudo considerando as duas atuando ao mesmo tempo. Porque aí se tem as duas acelerações, dá para calcular a aceleração resultante, que dá para somar as duas e calcular a aceleração resultante. Essa parte que está faltando. Certo? Bonitinha essa dedução da aceleração centrípeta, hein? Essa aí pode cair no ITA, assim como questão discursiva, né? Deduza a aceleração centrípeta. É punk, aí fica meio punk.